Boa noite, então, pessoal. O Sindicema vem esse ano dando os parabéns às mães do Sistema Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, né? Profissionais maravilhosas que estão aí segurando firmes essa onda de Covid, com seus filhos em casa, afastados da escola, lutando junto com o Sindicema por melhorias de trabalho, melhorias de condições estruturais de trabalho e até financeiras, a gente lutando aí por melhorias na nossa ajuda de custo, salarial, e o Sindicema, ele acata todas as demandas das mulheres e mães com direitos humanos. Então, a gente abraça essas demandas, elas tem todo o envolvimento do nosso escritório jurídico, e a gente também tem essa preocupação de abraçar as mães, né? Dentro do CISEMA, porque a gente sabe o tão importante que é o trabalho que elas desenvolvem e o quanto é importante também poder ter espaço e poder ser uma boa mãe, né? Então, a gente fica muito feliz porque nessa homenagem a gente conseguiu fazer contato com duas mulheres que vêm trazendo uma vivência e também com a sua sensibilidade escrevem livros para nossa reflexão. E achei muito bacana o histórico delas, né? Eu gostaria que foram a Bárbara Braga e a Ivana Vilela. Eu já agradeço muito a participação, o carinho por aceitar esse convite, né? Muito importante para a gente ter esse diferencial profissional e ter esse material de reflexão. Achei muito bonito. Achei que é muito importante a gente também separar o espaço para a leitura. Quando a gente está lendo um livro, está sossegado, a gente está ali pensando, é um momento também para essas mães terem consigo mesmas, né? De pensamento e interação consigo mesmas. E eu chamo primeiro a Bárbara Braga, ela é de BH, ela tem uma história aí de amor com a avó Nenê, né? Que trouxe todo esse histórico de escritora, e ela vem com o livro Cruel, né, que é esse aqui, que a gente vai presentear as mães inscritas, é esse mesmo. As mães inscritas lá no nosso formulário do Dia das Mães. E aí, Bárbara, eu gostaria que você contextualizasse para nós um pouquinho do seu histórico, um pouco da sua vivência e falar um pouco do que te inspirou esse livro Cruel. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer falar para profissionais que estão, né, na causa do meio ambiente. São profissionais, sem dúvida, que têm que ser muito valorizados, ainda mais no contexto que a gente vive. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vou falar um pouco, assim, como mãe e como mamãe que escreveu um livro. Escrever um livro é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça durante muitos anos. Eu trabalho com comunicação, já trabalhei em várias empresas, né, sempre com comunicação corporativa, e uma bela hora com experiências da vida que me trouxeram emoções, que me trouxeram reflexões, a própria maternidade, que muitas vezes, apesar de ser a melhor coisa que eu já vivi, também me trouxe os maiores desafios, inclusive da limitação de tempo, né, da entrega, das interrupções, né? Eu era muito habituada a fazer tudo na minha hora, no meu momento. Então, eu senti muito essa questão da maternidade nesse ponto de vista, né? De eu não conseguir concluir um pensamento inteiro, assim, né? De ter sempre uma interrupção. Eu custei a me acostumar com essa dinâmica. E aí, então, nesse contexto maluco, né, com duas crianças, eu comecei a escrever. E aí eu comecei a escrever uma poesia, aí eu estava no aeroporto, eu ia lá e escrevia um negocinho, e eu falei, gente, eu entrei no curso de escrita, eu entrei no curso de escrita, vou ser muito honesta com vocês, eu entrei no curso de escrita só para eu ter uma coisa que era só minha, para eu fazer assim, um horário que eu vou fazer uma coisa só minha, que não vai ter criança, que não vai ter marido, que não vai ter ninguém. Era sua meditação.
Exatamente, porque eu não estava conseguindo achar esse momento. Eu falei, gente, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer matrícula, que aí vai dar certo. Aí eu entrei para um curso de escrita na PUC e me apaixonei. E aí uma colega minha, que é escritora, me chamou para escrever um livro com ela, e eu falei, mas eu não sei escrever livro, não. Aí ela falou, não, você escreve bem, vamos escrever comigo. E eu comecei a escrever esse livro em conjunto com ela, um outro livro, tá? Não é o Cruel. E peguei gosto pelo negócio e falei, quer saber, eu vou escrever um livro meu. E daí eu comecei a escrever o Cruel. No final da live aqui, eu quero ler um texto bem curtinho que eu escrevi sobre esse processo meu de escrever o livro. É bem curtinho, eu quero depois no final. Quero ouvir. E aí, então, eu me conectei com muitas coisas que eu acho que é uma pena quando nós mulheres nos desconectamos. Eu me conectei com a criatividade, eu me conectei com a liberdade, eu me conectei com não me preocupar com crítica. Eu escrevi para mim, eu não sabia nunca que isso ia ser publicado. Então, eu coloquei ali toda a minha liberdade. Eu não me preocupei se tinha alguém olhando, se alguém ia falar que era bom, se que era ruim, que ia virar aquilo. Eu simplesmente fiz com prazer. E isso me alimentou minha alma durante todo esse processo. E, por incrível que pareça, quando eu terminei de escrever o livro, eu mandei o livro da maior cara de pau para 2 editoras, e as 2 editoras quiseram publicar meu livro. Olha que bacana, tá vendo? É o dom, é o dom. É o dom, é muita ajuda também, enfim, foi bastante legal. E aí eu publiquei esse livro, que é O Cruel, é um romance, é uma história de um casal, e é uma história de um casal que tem diferenças, e como que essas diferenças vão tomando forma ao longo do tempo de relacionamento. Então, no caso deles, essa diferença foi virando uma distância e um abismo entre eles. Então, é um livro que fala sobre a perda de autenticidade, sobre a perda de liberdade dentro de um relacionamento, sem que a gente vá percebendo que isso acontece. Então, A velha rotina. E que a gente custa perceber, né? Sim. Então, a minha breve apresentação do livro é essa. Agora, vou chamar minha amiga Ivana, que por coincidência a Ivana também, minha amiga. Incrível. A Ivana, ela também é de BH, né? Ela tem uma formação aí na comunicação social e ela tem a sua escrita, acho que em 2020, foi isso, Ivana, que você começou? E ela vem com os 2 livros dela também, que estão aqui, que a gente vai. Acho que ela vai chegar a uma trilogia, ela está com 2 já, toda nitida. A Menina que Dividiu o Coração. E aí, Ivana, conta pra gente seu histórico. Quero primeiro agradecer o convite, fiquei super honrada e feliz de estar aqui representando as mães e estar ao lado, né, de tanta gente que eu admiro, que é do meio ambiente. Também já trabalhei em empresas, sei da importância desse trabalho, trabalhei em corporações, né, que precisavam muito do processo do meio ambiente, e parabenizar pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem para o Estado. Mas então, o meu processo de escritora, assim como a Bárbara, eu não imaginava, não tinha desejo de escrever um livro, né? Isso não estava em mim, apesar de ser da área e gostar de escrever, eu era muito voltado para o corporativo. E aí foi a maternidade, né, que pariu a escritora. Eu ganhei neném, tive um pós-parto muito tranquilo, um bebê que dormia, então eu tinha a mente descansada, mas nem por isso eu fiquei livre do puerpério. E no puerpério eu tive dei de louca e comecei a falar assim, gente, se eu morrer, esse menino aqui, esse bebezinho,
vai ser criado só pelo meu marido, não vai ter uma mãe. Eu preciso arrumar uma mãe para casar com meu marido. O peso E da nisso responsabilidade, né, pesou? O peso da responsabilidade. Porque eu falei assim, gente, imagina se eu morro. Ai, não, tem minha mãe. Mas eu sou casada, ele tem pai, ele vai ficar com o pai, não vai ser minha mãe. E aí eu fiquei na busca por uma substituta. Então eu fiquei procurando uma mulher para casar com meu marido. Então ele chegava em casa e eu falava, Gabriel, fulana é tão bonita, né? Trabalhadora, interessante. Casaria com ela? E ele, não, de jeito nenhum. Não, você tem que falar que você casaria. E aí fiquei 3 dias procurando uma esposa para o meu marido. Olha até que eu falei assim, gente, eu não tô, né? Não tô com normal, né? Morte. Não tô saindo de casa, não vou ser atropelado por um ônibus, né? De onde que eu tô com isso? E aí contei para o meu marido depois, né, que passou, que os hormônios deram uma regulada. E aí ele foi e morreu de rir. Aí eu falei, ai, podia ter um livro que falasse, alguém que passasse por esses medos e tal. Ele falou, ai, não tem? Não, do que eu tenha lido, não. Ele falou, então, por que você não escreve? E aí eu levei esse medo para um livro, que na verdade virou 2 livros, né? Sim. E aí eu não vou contar muito a história do livro, porque eu acho que o meu caso já dá bastante spoiler, né? Muito. Mas e aí eu fui construir essa história, e essa história, eu já imaginava que essa história seria contada em 2 livros, então quando eu comecei e que eu finalizei o livro, eu falo que eu fui até corajosa de escrever o início do segundo, porque eu me comprometi. Aí a Sofia está até falando que ela teve muito medo no puerpério. E depois que eu contei essa história, que eu participei de diversas lives e eu contei, eu vi que isso é super comum, que tem muita mulher que tem esse medo de morrer, porque eu acho que é uma responsabilidade tão grande, e infelizmente a gente não pare, né, preparada para a responsabilidade que é ter uma criança. E assim, eu antes, por exemplo, não sentia medo nenhum de viajar de avião. Hoje em dia, eu tenho medo de viajar de avião sem estar com meu filho e assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, eu me tornei uma pessoa mais medrosa depois do... Mas eu acho que é igual eu te falei, é o senso da responsabilidade de carregar um ser e de criar um outro ser. Mesmo grávida com aquele barrigão, a gente não atravessa no fora de um sinal de jeito nenhum. A gente espera, a gente põe um passo sobre o outro. A gente medita sobre se dá tempo de fazer toda a travessia, se não vem ninguém. A nossa intuição do entorno e dos perigos, ela fica aguçada. Então, o que aconteceu, que eu acho que ainda continuou aguçada depois que você gerou, depois que você teve a gestação completa, ainda continuou. Eu acho que foi isso que pegou, né? A Sofia, ela fazia dança do ventre, ainda está fazendo, Sofia, dança do ventre, e ela é maravilhosa. E teve uma filhinha agora, ela está falando aqui, que está com 4 meses e meio, eu acompanho ela nas redes, é uma servidora da área nossa, do meio ambiente, mais linkado à ambientação, né, Sofia? Fala um pouquinho da sua experiência para nós também. Ela falou que não está podendo, não tá eu podendo, acho. deve estar amamentando alguma coisa assim. Ela falou, né, que o bebezinho acho que tem 4 meses. Ela é fantástica, assim, e ela tem todo esse histórico da sensibilidade da dança do ventre e tudo, né? E eu acompanho ela muito, é uma coisa muito interessante a maternidade. Para cada mulher, ela reflete de um jeito, um sentimento, né? Uma abordagem. Eu complementando o que a Ivana falou e contando um pouquinho da minha história também, eu venho de uma família de artistas. Então, minha família, eu tenho um tio que tem um monte de músicas. O meu irmão, ele trabalha com arte e tecnologia, ele tem um monte de quadros, um monte de coisa. Minha mãe, ceramista, então ela tem um monte de cerâmica. E eu comecei a escrever esse livro e de repente eu parei, eu estagnei. Em uma certa parte do livro eu estagnei, quando eu estava quase no final. Auto-boicote, eu não sabia que eu não estava com coragem de escrever o final que eu queria escrever, e aquela coisa toda. Parei. E aí, no meio da pandemia, eu descobri que eu estava com câncer de mama. E aí, junto com isso,
vieram, né, milhões de medos, esse medo de morrer e deixar as crianças se multiplicou por 1000, mas também vieram muitas coisas boas. E uma delas foi que eu falei assim, gente, chegou a hora de deixar alguma coisa aqui, né? Pelo amor de Deus, vai que eu, né? Vou descer para uma melhor. Minha presença. Ninguém vai ter um alfinete para falar assim, esse aqui foi Bárbara que fez, só texto corporativo, não. Aí eu corri, terminei o livro. E aí tanto é que quando foi o lançamento, eu estava com o cabelo ainda bem curtinho, começando a nascer no lançamento do livro, mas foi... a doença, ela é o início de um processo de cura, né? Então, para mim, foi bem isso que eu senti. É a cura espiritual, né? De muitas reflexões que a gente faz, eles falam que quem passa por problemas assim tão fortes, né? Tem toda uma reavaliação da vida, do valor da vida, do contexto que realmente importa, como lidar com a vida. A gente aprende muito, né? Assim, a idade também traz isso, né? Eu já tenho mais uma idade, né? E assim, já passei por muitas fases, e isso é bom porque te dá liberdade de ser quem você é, dá liberdade de fazer o que você realmente gosta, de falar sem preocupar com a opinião dos outros. Então, toda essa vivência que a gente às vezes chega no limiar desse de perigos, a gente volta para si e ganha valor, né? A gente restaura todo o seu valor, seu potencial interno. Ô, Sofia, você pode falar assim, eu te coloquei como co-anfitriã, se você quiser. Oi. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou dando de mamar aqui agora. Ah, que legal. Você viu que histórias lindas, né? Pois é, menina, eu fiquei muito encantada e interessada também, né? Pelos temas e tal. E essa questão do puerpério é uma coisa muito louca, gente. É assim, o meu foi muito difícil. Assim, acredito que ainda estou no puerpério, né? Não são só 40 dias, vai muito mais além. E eu achei que, pelo fato de eu ter perdido a minha mãe, né, enquanto eu estava grávida, minha mãe faleceu, ela morreu com leucemia, mas antes ela teve mielofibrose, que é um câncer, né, de sangue, e aí no puerpério, logo quando a Sol nasceu, eu tive muito esse medo de morte, sabe? Assim, porque tinha acontecido, né, durante a gravidez e aí no puerpério veio de uma forma assim, pesada, muito né? forte. Sim. E aí eu vi, né, a colega colocando aí, e eu achei que era uma coisa por conta da minha mãe e tudo, mas eu estou vendo que realmente no puerpério vem esse medo da morte, né? Eu acho que o instinto de proteção é tão grande, né? Que a gente fala assim, eu não posso falhar. Exatamente. Né? Dá esse senso de responsabilidade mesmo. Quando cai a ficha que você é responsável por uma vida, né? Dá um medo muito grande, gente. É uma coisa muito louca. Pelo menos eu senti isso, assim. Bateu muito forte também. Eu queria colocar isso. E ainda bate que todos ver os essa dias. identidade, né, Sofia? E acho que vai ser pro resto mães. da vida. A gente vê essa identidade entre nós, né? A Ivana está contando, a Sofia está contando. Assim, existem no universo feminino, né? Sofia, eu fazendo terapia tem mais ou menos um mês que eu fazendo terapia, tem 2 meses mais ou menos essa sessão. Eu falei com a minha psicóloga assim, gente, você acredita que eu acho que eu tô saindo do puerpério agora? E eu tenho um filho de 8 e um de 4 anos, não é 4 meses, não. E eu falei, gente, agora que eu tô com a sensação que eu tô saindo do Fala sério! Mas assim, ela falou, não é puerpério esse o nome, mas sim, tem muitas mães que demoram um tempo para retomar a si mesmas. Sim.
né? Para conseguir, assim, relaxar um pouco dessa proteção, para conseguir se enxergar de novo, né? Então, é um processo muito único, né? Para cada a gente compartilha de coisas muito parecidas, mas cada uma com uma história muito única, né? Sim, com a sua vivência, né? E até com o apoio do entorno. É muito importante os apoios, né? Dos parentes, do marido, a rede, né? A rede de proteção. Eu tinha uma rede de apoio muito boa, mas ainda assim é solitário. Quando meu marido voltou a trabalhar e eu ficava sozinha com o bebê, e ele era um bebê muito bonzinho, todo mundo falava assim: ah, então Ivana não precisa. Foi aí que eu comecei a pensar nessas coisas e vir esse medo, porque eu me via sozinha com ele, eu falava assim, gente, se eu morrer aqui agora, ele vai ficar até alguém chegar aqui sem comer, sem ser trocado, porque ele dependia de mim para virar de lado, né? Sim. E eu acho que foi aí que começou, sabe? Então, eu acho que quando a gente tem uma amiga que acabou de ganhar neném, que por mais que esteja vivendo um momento tranquilo, nós temos que fortalecer essa rede de apoio, a gente tem que estar lá, a gente tem que ligar, porque nesses momentos é que vem. Os hormônios, eles estão completamente desregulados, é uma criança nova, é uma mulher nova, né? Uma experiência completamente nova, uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que nós, como mulheres, a gente tem sempre que fortalecer essa rede. E é bom que hoje em dia a gente tem espaços de fala, né? Tem um grupo que chama Mulheres da Lua, eu até fazia parte, faço parte ainda, mas hoje não estou tão ativa, não dá tempo, de mulheres, mães, jovens, que têm o espaço para dividir todas essas experiências e falas e sentimentos. São espaços que a mulher na outra geração atrás não tinha. Então, assim, eu acho muito importante que a gente está evoluindo em termos de comunicar sem vergonha, sem medo, e tendo o direito à fala, porque isso já ajuda muito, né? Porque você já está sozinho, se não tiver ninguém para conversar ou para expressar o real sentimento, ainda é mais complexo ainda, né? Então, existem grupos hoje de mulheres que são focados em como criar o filho, o primeiro dentinho, como é que a ensina a caminhar, como é que tira as fraldas. Tem todo um processo que vai, compartilha as melhores creches, melhores escolas, como é que faz, para onde que eu vou. É muito interessante esses grupos hoje. Eu acho que a tecnologia, essa coisa da rede virtual, ajudou muito nesse aspecto também para a mulher em vários setores, não só maternal, mas mesmo nossas vivências diárias que a gente está se soltando agora, né? A mulher passa por um processo de evolução, né? Lento. Então, a gente vota há pouco tempo, a gente integrou na política há pouco tempo, a gente tem fala há pouco tempo, a gente ainda tem medos que ainda precisam ser trabalhados, a gente ainda precisa trabalhar mais a nossa autoestima. Então, esses grupos, né, de WhatsApp, de Face, Telegram e tal, eu acho que ajuda muito, porque são identidades, né, semelhantes. Então, eu acho muito bacana. A Juliana Chaves é nossa aqui da diretoria. Você quer falar um pouquinho, Ju, para as mães? Helenice chegou, Diane, quer falar um pouquinho? Ivana, já falou? Tati, se você quiser falar também alguma coisa para as mães do Sincemo. Quem quiser falar, gente, eu tornei todo mundo com anfitriã. Só meus parabéns, Regina, que esse universo, apesar de me fascinar, eu optei por não ser mãe. Então, assim, é um universo um pouco distante para mim, mas me fascina, assim. Essas questões femininas todas estão muito interligadas, né? Por mais que a gente não viva isso, essa questão mesmo das mulheres estarem se empoderando, até mesmo sobre questões que a gente acha que já estavam vencidas, né? Mas com a própria questão da maternidade, ela está em voga, assim, discussões que vão voltando, vão sendo retomadas, né? Então eu acompanho assim algumas discussões sobre isso, a questão da volta das doulas, né? Que eu acho interessante, assim. Mas para mim mesmo é um universo distante. Então quero só dar os parabéns mesmo
e agradecer mesmo a presença, né, das mães que estão aqui, das que não são mães, né, como a Juliana também, como eu, não somos, mas agradecer a presença de todo mundo, né, que participou, mandar um grande abraço para todos. E eu acho importante até essa liberdade de escolha, né? Da gente alguém não querer ser mãe, não é uma obrigação, é um desejo, né? Então, essa opção também é muito legal. Quando a gente fala em se fortalecer, é até em relação a isso, porque a gente precisa fortalecer as mulheres que escolheram não ser mães. Exatamente. E que isso não é nenhum demérito, não as torna menos mulher ou seres estranhos. Exatamente. Porque durante muito tempo era assim, a nossa obrigação aqui era essa. E a gente veio para ter muitas vivências aqui, e não só essa. Então, eu acho que fortalecer isso, uma fortalecer a outra, na escolha que ela quiser, é muito importante. Inclusive, a Lara, que é a personagem principal do meu livro, ela escolheu não ser mãe. Oh, que bacana. Aí, Tati, você vai gostar, então, dessa história aí. A Juliana estava interessada agora mais ainda. Muito legal. Ô, pessoal, e aí, aqui de inscritos que nós tivemos para entregar os livros, foi a Andréa Cristina Barroso Almeida, a Diane Campos Leão, Helder Martins, que escreveu aqui, eu acho que é um pai, mas eu vou ver com ele se ele se sente uma mãe, a Júnia Almeida Silva, a Marcela Cristina de Oliveira, a Clarissa Basso Dantas, Sueli Cristina Ângela, Simone Luiz Andrade, a Sofia Maria Lins Nunes, a Sandra Mota Baldez, a Catiane Brito de Almeida, Helenice Azevedo de Andrade, Cláudia Maria Lourenço de Oliveira e a Thaís Scarlett Camilo de Souza. Para essas mamães, nós vamos enviar os livros pelo correio e vamos entregar o kit com os 2 livros da Ivana e o livro da Bárbara. Achei assim, super bacana. Oba! Achei super bacana a gente conseguir presentear todas as mães inscritas. Achei que foi um trabalho bacana do Sindicema para a reflexão dessas mães, para esse trabalho. Agradeço muito a presença de todos, agradeço muito os parabéns para todas as mamães. Vamos curtir o nosso domingão com os nossos filhos, com a nossa família. Para quem não tem filhos, curtir com as mães, curtir com as tias, com as avós, porque esse mundo feminino, ele tem que ser compartilhado, acarinhado, abraçado. É emocionante, né, Regina? Sim. Eu segurei bem. É uma temática que nos toca a todos, né? Porque todos temos uma mãe, né? Sim, com certeza. E minha mãe está bem idosa, sabe? Minha mãe está bem idosa, a gente está... ela está doentinha, a gente está despedindo dela. Então, toda essa reflexão de mãe passa muito forte. E é isso aí. Posso ler um textinho rapidinho? Sim. Vou ter que eu escrevi quando eu terminei de escrever o livro. É bem curtinho. Sabe aquela cena bucólica que vem à mente quando pensamos em uma escritora? Ela está sentada à escrivaninha, de frente para uma janela, de onde se pode ver a paisagem verde, com uma xícara de chá ao lado e o computador à frente. Só se ouve o som dos passarinhos e dos dedos nas teclas. E assim, página a página, com concentração e paz, a inspiração vem chegando e o livro vai ganhando vida. Encantador, mas essa aí não sou eu. Escrevi nos intervalos de tempo que encontrava, entre uma troca de fralda, uma ida ao supermercado, uma reunião e um para casa com o mais velho. Escrevi com os meninos no colo, com o menino pulando em cima da minha cama, com o menino gritando e correndo pela casa. Escrevi com a televisão ligada, na sala de espera do médico, tarde da noite pingando de sono. Escrevi à mão, no computador, no celular, com a ferramenta que eu tinha disponível quando dava uma brecha. E assim, eu que estava em crise, achando que não tinha mais hobbies e paixões, percebi que estava fazendo algo que me dava muito prazer, de forma natural, sem pressão,
no meu tempo, do meu jeito. Minha escrita foi completamente livre, sem expectativa de corresponder a nenhum desejo de público, de mercado, de nenhuma instituição. Sendo assim, tornar esse livro público e ver que as pessoas se interessam verdadeiramente pela sua história é muito curioso para mim. São as minhas viagens internas penetrando outros mundos, porque cada um de nós é um mundo, e o afeto alcança lugares estreitos e profundos. Escrevi com afeto, enquanto eu procurava sentido e propósito por aí, sem perceber, produzi algo com amor. E o amor não deve ser utilitário. Lindo! Parabéns! Babi, risca seu nome do final desse texto e põe o meu. Igualzinho. Vou botar nas duas. Gente, amei, amei. Me vi fazendo tudo isso mesmo. Sim. É isso aí. Ô, gente, agradeço demais, maravilhoso. Vai ficar nas todas as nossas redes Sindicema, para apresentação para todas as servidoras. Vou dar para vocês os Ai, retornos. gente, adorei. Vamos entregar os kits e vamos que vamos, tá bom? Obrigada, Olha, gente. obrigada pelo convite mais uma Obrigada. vez e feliz Dia das Mães para as que são mamães e um ótimo domingo quem vai curtir com a mãe. Ótimo domingo para todas. Curtam muito. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Parabéns. gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Um abraço.